Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a primeira apresentação. Novas regras e metas do PSE e Crescer Saudável para 2020. A primeira chamada de atenção, e vamos reforçar isso. Nós estamos no processo de encerramento do prazo de alimentação do sistema referente às ações de 2019. Muitos municípios se surpreenderam ao verificar os seus resultados no SIS-AB, que nada mais é do que o portal do Ministério da Saúde, onde você vai encontrar relatórios referentes às ações que o seu município informou. Muitos municípios declararam surpresa ao encontrar os seus dados no SIS-AB com uma grande diferença. Por exemplo, foram realizadas 100 ações e lá no SIS-AB só tem 20 como válidas. Vamos destacar uma coisa. A ação realizada, ela tem que ser bem registrada em ficha atualizada. Muitos municípios fizeram uma grande gama de ações e registraram na ficha 2.1 e ainda registraram com fragilidade. Por exemplo, esquecendo o campo INEP, não marcando o público-alvo ou utilizando ficha desatualizada. Essas atividades coletivas, elas são válidas para o Saúde da Família, mas não contabilizam para a meta tanto do programa PSE, quanto do Crescer Saudável. E isso nós vamos reforçar isso durante a nossa fala, tá bom? Então, dia 13 de março é o prazo limite para você informar as ações que foram feitas em 2019. E detalhe, as ações realizadas em janeiro e fevereiro deste ano 2020 ainda contabilizam para a meta de 2019. No entanto, a maioria das escolas estava fechada ou de férias. Algumas tiveram seu início do ano letivo já no meio de fevereiro, outras no início de março. Por que isso chama tanta atenção? Porque, de acordo com a portaria 2264 de 30 de agosto de 2019, o repasse da segunda parcela do PSE está atrelado, ou seja, dependente das informações de 2019. Lembrando, o Programa de Saúde na Escola tem 2 repasses. O primeiro repasse já foi feito a todos os municípios do Brasil na competência de outubro de 2019. Mesma portaria, sendo de agosto, foi de homologação. O cálculo ele é feito após a sua adesão lá no e-gestor. Então, como a adesão encerrou em janeiro, teve tolerância até fevereiro, você já poderia realizar ações, não precisava esperar a portaria, nem muito menos cair a primeira parcela, tá bom? Então, se os municípios querem pleitear a segunda parcela, é necessário que essa data ela seja respeitada, tá bom? Então, já que a gente está falando de 2019, é sempre importante pensar em focar o que fazer para 2020 e como fazer as ações em 2020, tá? Quais são os principais destaques do programa de saúde na escola? Primeiro, o PSE ele é citado no novo financiamento da atenção primária chamado Previne Brasil e ele está na categoria Ações Estratégicas. O que é que significa isso? O recurso ele é protegido, ele não é dependente da captação ponderada e nem dos indicadores e ele é regido pela sua legislação específica. Desta forma, o PSE, aderido em 2019, ele deve ser realizado também em 2020, porque a adesão ela é bienal, tanto o PSE quanto o Crescer Saudável. Por quais equipes? As equipes de atenção primária. Não existe nenhuma diferenciação ou juízo de valor entre maior peso para a equipe de saúde da família, ou para a NASF, ou para qualquer outro tipo de organização de equipes, inclusive as equipes de atenção primárias, tá? É sempre bom deixar isso claro. A portaria 99, né, que foi lançada agora este ano, ela não extingue NASF. Ela reconhece a modalidade NASF para ser registrada no CNES. Então, alguns municípios estavam preocupados, mesmo após a nota técnica número 3 de 2020. É sempre bom lembrar que a permanência ou não do NASF ou a criação ou transformação em equipe multiprofissional depende da escolha do seu gestor. Como o NASF ele pode ser mantido nos municípios,
É sempre importante que os profissionais saibam disso. O NASF continua como protagonista também das ações do PSE e do Crescer Saudável. O NASF não é parceiro, o NASF ele é protagonista. O NASF não complementa a ação, o NASF é corresponsável. Tá? Então vamos sempre lembrar isso. Tá? As ações de 2020 elas devem ser planejadas para contemplar as escolas pactuadas, ou seja, aderidas, tanto em 2019 quanto em 2020. E as ações de 2020, elas não complementam as ações de 2019. É tudo zerado a partir de março e você deve sim planejar as suas ações para cobrir todas as suas escolas prioritárias pactuadas. Tá? Foi aberto pelo Ministério da Saúde um período de ajuste na adesão. O que é ajuste? Ajuste não é reduzir a adesão. Ajuste é substituir uma escola por outra. Tem escola que pode ter sido fechada, cancelada, e aí você pega outra escola que já está no censo, ou seja, ela tem que ter INEP, e você faz a adesão dela, faz a exclusão de uma e a adesão de outra. Não é permitido redução de escolas. Por quê? A portaria 2264, ela calculou o total de recurso a ser repassado diante do número de escolas aderidas. Então agora, no meio do caminho, não é permitida essa redução. Tá? Vamos deixar isso muito bem claro. E onde é que é feito esse ajuste? Na página do Programa de Saúde na Escola, dentro do e-gestor, e você precisa ter o login, ou seja, usuário e senha, que é CPF e a senha, para fazer esse ajuste. O ajuste ele não é obrigatório, ele é opcional aos municípios que tiverem essa necessidade. Tá? E aí tem uma coisa boa, uma chamada bem interessante. Já estamos chegando perto de abril e lembrem-se, em abril tem a Semana de Saúde na Escola, que nesse ano o tema é Atividade Física na Escola por uma vida mais ativa. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais como executar, quais são as parcerias, como registrar e se tem recurso ou não. Tá? Tema de saúde na escola mobiliza sempre o PSE, mas a gente tem que esclarecer isso logo agora. O que é a Semana de Saúde na Escola? Ela não é uma meta, é uma estratégia para gerar visibilidade das ações do Programa de Saúde na Escola, e esse tema ele é sugerido pelo Ministério da Saúde para ser aplicado de preferência em uma semana, que é de 6 a 9 de abril, a gente já vai falar sobre isso, mas vale dentro do período do mês de abril de 2019. Outro ponto de novidade. O Ministério da Saúde atualizou o sistema SUS, está no momento na versão 3.2.22, e essa versão implica na possibilidade de registrar ou o cartão SUS do usuário em qualquer serviço ou CPF, e isso também modificou o verso da ficha de atividade coletiva. A parte da frente não houve nenhuma alteração, então por isso os gestores atualizem suas fichas. No ano de 2019, a ficha a ser utilizada era a versão 3.0. Para o ano de 2020, utilize a versão 3.2. Outra coisa, item 7. Foi lançado pelo Ministério da Saúde, ainda em janeiro, um documento chamado Documento Orientador, que apresenta indicadores e padrões de avaliação para o ciclo 2019 e 2020. Tá ok? A gente já vai falar sobre ele, mais detalhes sobre ele. Esse é o documento. Tá? Ele está disponível neste link que nós passamos. Bastou clicar no link e vai apresentar esse documento. Quais são as informações que vocês não podem jamais de deixar de preencher nas fichas de atividade coletiva para que essa ação ela seja reconhecida? É sempre importante isso. Se a gente esquecer um desses campos, a ação ela vai ser contabilizada como uma produção para a equipe de saúde da família, mas ela não irá pontuar nem para o programa de saúde na escola e nem para o programa Crescer Saudável. Lembrando que é sempre a versão atualizada da ficha. Então, cartão SUS do usuário, do responsável pela atividade, o CBO, que isso está lá no cabeçalho, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, o CNES, que você está linkado como profissional de saúde, o código da sua equipe chamado INE. Vamos lembrar isso?
Se eu convidar um profissional de saúde para ser o meu parceiro numa atividade e ele não estiver aderido em nenhuma equipe, ele não pode ser colocado como responsável da atividade. Por quê? Porque ele não tem INE, ele não faz parte de nenhuma equipe. E onde é que ele vai entrar se ele é profissional de saúde, mas está fora da equipe? Ele vai entrar como parceiro, do lado esquerdo da ficha, lá em colaboradores, tá bom? E aí você pode colocar o cartão SUS dele e o CBO. A data da realização da atividade, o turno. Lembrem-se sempre do campo Programa de Saúde na escola. Todo profissional de saúde já deve marcar o campo Saúde. São duas possibilidades. O campo Educação será marcado quando o profissional de educação estiver presente e atuante naquela atividade. Tá? Se o profissional de saúde não participar da atividade, você não vai marcar o campo Educação. Ok? O INEP da escola é um campo fundamental, senão não tem como o Ministério da Saúde entender qual escola foi beneficiada com aquela ação. O número de participantes, o número de avaliações alteradas, quando for realizada alguma avaliação, CNEs e CBOs de outros profissionais que estiverem envolvidos em qualquer atividade. Então, quais são os pontos principais para a gente ler e discutir que estão publicados lá no documento orientador do Ministério da Saúde, tá? Ações do PSE, novas ações prioritárias, indicadores de monitoramento e planejamento para 2020. Lembrando, as 12 ações do PSE foram mantidas. Não existe nenhuma mudança nas 12 ações do PSE. Estão aí, a gente não vai ler uma por uma, porque a gente já está trabalhando nessa continuidade há mais de 2 ciclos, tá? Então, nenhuma das 12 ações foram alteradas. Só que isto é uma grande novidade, chamado ações prioritárias. No documento orientador, elas são apresentadas como ações que podem vir a ser feitas nas escolas pactuadas, porque estão dentro das 12 ações, mas elas ganham importância porque existem indicadores para monitorar a sua aplicação. Bom, o que está destacado em verde é porque já era uma ação obrigatória e já reconhecida na portaria 2264. E essas outras 4 ações que nós vamos ler, quais são? Promoção de práticas corporais, de atividade física e do lazer na escola. Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil. Essas 2 primeiras ações, elas também contemplam o programa Crescer Saudável. No entanto, ela só contemplará os 2 programas na mesma ficha, porque não tem diferença, se esta atividade for realizada com crianças de 0 até 10 anos. Se essa atividade for realizada com adolescentes acima de 11 anos, somente contemplará o PSE, mas não atingirá metas do programa Crescer Saudável. As outras 2 ações, além do combate ao Aedes aegypti, é a verificação e atualização da situação vacinal e a prevenção ao uso de tabaco, crack e outras drogas. Vamos deixar isso claro. Na redação do documento orientador, não é utilizado o termo obrigatório, mas sim novas ações prioritárias, e a gente vai discutir sobre isso. Mas antes de chegar na discussão das ações prioritárias, eu preferi fazer um resgate a partir dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, para mostrar os casos de dengue a partir das semanas epidemiológicas. E aí, eu queria chamar a atenção de que, tanto em 2017, que foi essa linha verde, quanto em 2018, a linha vermelha, a maior quantidade de casos de dengue no Brasil está dentro do primeiro quadrimestre, que tem o maior volume de chuvas. Então, por favor, não deixe para fazer ações de prevenção ao Aedes somente no período da estiagem. É agora que nós temos que falar com crianças, adolescentes, pais, comunidade, para que não venhamos a deixar água parada, ter risco de foco, risco de contaminação. E lembrando que o Aedes ele não transmite só a dengue. Existem outras arboviroses associadas com o Aedes, tais como Zika, chikungunya, e isso apresenta risco à população, inclusive risco de óbito, no caso da dengue hemorrágica. Para 2019, olha só esse caso apresentado no Boletim Epidemiológico número 7 de fevereiro de 2020,
esse crescimento com destaque para a linha azul, né, que é ali o sudeste, a cor laranja do centro-oeste. Então, sudeste e centro-oeste tiveram um crescimento significativo dos casos de dengue em todo o Brasil, mas essas duas regiões em destaque, tá? O nordeste está ali em verde, tá? Então é muito importante. Quando a gente compara 2019 com 2020, olha só a quantidade de casos logo no início do ano. Muito cuidado, tá bom? Então, estamos em situação de grande volume de chuvas, água acumulada, muitas vezes a gente vê o resultado em enchentes por causa de dutos e bueiros que estão entupidos devido a lixo, descarte inadequado de lixo. Mas é importantíssimo informar e lembrar desses dados para que a gente não perca de foco a importância do combate ao Aedes aegypti. Por exemplo, na hora que a gente vai ver a distribuição geográfica dos casos do Aedes aegypti, a gente vê a maior concentração em sul e sudeste, o que reforça os casos anteriores. Mas todos os estados do Brasil apresentam registros de dengue no ano de 2019. Então, por isso, não esqueça a importância desse tema. Ela é uma das 5 ações prioritárias. No que se refere às ações prioritárias, a gestão federal do Programa de Saúde na Escola escreve que, no exercício de suas funções, determina que, diferentemente do último ciclo de monitoramento, que considerava somente a ação do mosquito Aedes aegypti como prioritária, serão consideradas prioritárias o conjunto das 5 ações. Qual é o grande questionamento? O termo prioritária não era utilizado até o momento, mas sim obrigatória. A própria portaria 2264 ela foi publicada com o termo obrigatória, tá? Então, essa relação entre o termo prioritárias e obrigatórias ainda gera um certo desconforto, uma certa incômodo pela falta da clareza. Será que se eu não realizar, eu deixo de receber o recurso? Será que a minha segunda parcela do PSE ela vai ser influenciada por aquilo que eu vou realizar em 2020? Então, nós fizemos o seguinte destaque. Até o momento, não há nenhuma portaria que mencione ações prioritárias como condição de repasse de recursos no ciclo 2019-2020. Diante disso, a gente tem sempre que pensar de forma estratégica. Alguns estados da federação tiveram 100% de adesão do PSE e o Maranhão foi o único estado da federação que apresentou 100% de adesão ao PSE e 100% de adesão ao programa Crescer Saudável. Isso implica dizer que não dá para fazer ações dissociadas. Nessa web vocês vão ver que eu estou acompanhado pela Nádia. A Nádia, que é da Coordenação Estadual de Alimentação e Nutrição e que também gerencia, junto com o Leudimar e toda a equipe, o programa Crescer Saudável. A gente tem que caminhar juntos. Isso também é sugestão para os municípios. Quais são as regras de monitoramento do PSE 2020? Isso está escrito no manual. Não haverá percentual mínimo de estudantes contemplados por ação por escola. A escola pactuada deverá ser coberta por ações definidas no planejamento. O que é que significa? Lembrem, o PSE ele não almeja número de pessoas, não é essa a meta, mas sim a distribuição dessas ações nas escolas pactuadas, tá? Então, quais são as regras? O município que não registrar nenhuma ação do PSE permanecerá aderido, mas não fará jus ao incentivo financeiro. Então, o município que não apresentar resultado permanece aderido, mas não recebe a segunda parcela. Segunda regra, município que não registrar ações consideradas prioritárias, mesmo que contempladas as demais, permanecerá aderido, mas não fará jus ao incentivo financeiro. Essa segunda regra, número 2, ela apresenta grande número de questionamentos, porque ela não foi mencionada anteriormente na portaria. E gera uma dúvida. Será que vai ter uma terceira parcela? Isso não está escrito em nenhum lugar. Então, quais são os indicadores de monitoramento do PSE para o ano de 2020? O primeiro indicador, ele mede a cobertura do PSE e é fácil de entender. Primeiro, vamos criar um exemplo para ficar bem mais fácil. O meu município tem 100 escolas prioritárias aderidas. Isto é o meu denominador, ok? Destas 100 escolas,
eu trabalhei em 90 escolas durante o ano de 2019. Isso é o meu numerador. Eu divido 90 por 100, vai dar 9, vezes 100. O meu resultado foi uma cobertura de 90% das escolas. Eu não falei o que eu fiz nas escolas, só informei quantas escolas. Esse é o raciocínio do indicador número 1. O indicador número 2, ele está direcionado à cobertura das ações prioritárias. Lembram aquelas 5 ações? Ok. Bom, o numerador é a cobertura, o numerador é o número de escolas que receberam as ações prioritárias. Já mencionou, mas eu fiz prevenção à violência. Tudo bem. E direitos humanos. É uma ação do PSE, mas ela não é prioritária. Tá? Então eu só posso colocar no meu numerador as escolas que eu trabalhei, uma das 5 ações prioritárias. Não são as 5. Pelo menos uma das 5 ações prioritárias nessa escola, se eu tiver trabalhado, ela é meu numerador. E o meu denominador é o total de escolas aderidas. Vamos criar um exemplo. Das minhas 100 escolas aderidas, eu trabalhei o Aedes aegypti, combate ao Aedes aegypti em atividade educativa, em 100 escolas. Então eu tive 100% de sucesso nesse indicador. Tá? Ah, mas eu não trabalhei as outras 4. É pelo menos uma ação, tá? Uma ação prioritária eu atingi em cada uma das escolas. Indicador 3. Esse indicador ele é bem simples. O que é que ele mede? As ações prioritárias realizadas no município. Ele é um indicador que não precisa de cálculo, porque ele já é um número absoluto. Como é que a gente calcula esse indicador? É o número total de ações prioritárias realizadas nas escolas pactuadas. Sim, número total de ações. Eu não preciso dividir nada. Tá? E para tabular é simples. Eu só tenho que marcar as 5 ações lá no CISAB e pedir o total realizado naquele município. Tudo bem? Vamos avançar. A gente já está chegando no final dessa apresentação. Considerações. Não há recursos e nem a obrigatoriedade para a Semana de Saúde na escola. A Semana de Saúde na escola ela é uma meta, uma estratégia de visibilidade. Ela não é obrigatoriedade. Então o município ele não pode ser punido caso não realize. No entanto, é muito importante que os municípios planejem a Semana de Saúde na escola e faça a diferença. E não existe obrigatoriedade de ser realizada em todas as escolas, tudo no mês de abril. Tá? Eu posso escolher algumas escolas e realizar a Semana de Saúde na escola. Outra coisa, no manual orientador de 2020, não há meta para os 3 indicadores. São indicadores novos, não existe meta. Você vai avaliar. Você vai começar a avaliar o seu programa de saúde na escola. Terceiro, não há periodicidade para aplicação dos indicadores. Ou seja, a gente não sabe se é para calcular quadrimestralmente, semestralmente ou anualmente, mas a análise de repasse de recurso ela é anual. Tá? Mas quer dizer que eu posso calcular ao final do meu primeiro quadrimestre para eu saber o que é que eu já fiz? Pode. Isso é monitoramento. Penúltimo item. Não há clareza quanto aos impactos da análise dos resultados de 2020 e como isso vai impactar ou não no financiamento. Isso não está claro no documento orientador e também não está publicado em nenhuma portaria. Então, nossas sugestões diante de tudo isso. Planejar as ações de forma integrada entre PSE e Crescer Saudável. Segundo, utilizar a ficha nova. Descarte a anterior, 3.0, atualize para 3.2. Investir nas equipes para a qualidade de alimentação no sistema. Muitos municípios deixaram de alimentar de forma correta o CISAB. Por quê? A ação foi muito bem feita, mas o registro teve fragilidade ou a digitação. Como o INEP não é um campo obrigatório na ficha, não tem asterisco, algumas pessoas, ao alimentar o sistema, não digitavam o INEP. Perdia a possibilidade. Lembrando, aproveite até o dia 13 para corrigir essas falhas e lançar adequadamente aquilo que você fez no sistema. Tá? Outra coisa, não existe calendário do PSE. Eu destaquei em vermelho, porque muitos coordenadores, principalmente coordenadores novatos, perguntam, tem calendário do PSE? Tem calendário do Crescer Saudável? Não tem. A sugestão é aproximar as ações do PSE
com o calendário e campanhas do Ministério da Saúde. Não há calendário do PSE. A única ação com data no PSE é a ação Semana de Saúde na Escola. Outra coisa, relacione os resultados do PEC e CISAB. A maioria dos municípios somente monitora o Programa de Saúde na Escola pelo PEC. Está errado. PEC é base municipal, sem a crítica do Ministério. CISAB já apresenta dados validados e processados. Ou seja, é a partir do CISAB que o seu município é visto pelo Ministério da Saúde e pode vir a receber recursos ou não. Olha a importância do CISAB. E ele também é o portal base para análise de recursos que está dentro do programa Previne Brasil, ok? E sempre desenvolva ações alinhadas à faixa etária dos alunos. O PSE, ele não possui aulas de material padrão. É necessário que você veja, considere aspectos culturais, faixa etária, necessidades e possibilidades de cada escola, de cada cidade. A linguagem ela é diferente. Eu só estou repetindo que não existe calendário no PSE, a única ação que possui data é a Semana de Saúde na Escola e, por isso, os municípios são livres para desenvolver as suas programações de acordo com suas necessidades e possibilidades. Exemplo 1. A Semana de Saúde na Escola de 2020 deve ser realizada preferencialmente na semana de 6 a 9 de abril. Por que isso? Olha só as datas abaixo no calendário do Ministério da Saúde. Dia Mundial de Atividade Física, Dia Nacional de Mobilização da Promoção de Paz e Qualidade de Vida, Dia Mundial da Saúde, Dia Nacional de Prevenção ao Combate à Hipertensão Arterial já no final do mês. E o que é que significa a Semana de Saúde na Escola? O que é que eu posso fazer com ela? Lembrando, todo o registro permanece igual, mas você também vai marcar o campo Semana de Saúde na Escola. Lá no meio da ficha, na categoria, na coluna número 2. Eu vou fazer práticas corporais. Junto você marca Semana de Saúde na Escola. Eu vou fazer atividade educativa de alimentação saudável. Junto marca Semana de Saúde na Escola. Tá bom? E aí você vai qualificando processos. Exemplo 2. Realizar a ação prioritária, verificação e atualização da situação vacinal. Vamos lembrar o seguinte, o PSE não trabalha com vacinação. Não é meta do PSE realizar vacina. É meta do PSE avaliar como está a situação vacinal destas crianças e adolescentes que estão contemplados no programa. Para que isso seja possível, é necessário alinhar com a escola, informar os pais, esclarecer o processo, pedir para que os pais forneçam carteira da criança de vacina ou caderneta de saúde do adolescente, onde tem um histórico de vacinas, ok? Mas diante disso, a gente tem que pensar na quantidade de campanhas que nós estamos vivenciando, inclusive a campanha do sarampo. Como é que o PSE pode fortalecer a campanha do sarampo, inclusive que o dia D está chegando, né, dia 15? De que forma? Bom, após a avaliação da situação vacinal, você só pode trazer a vacina para dentro da escola informando primeiro os pais. Então a meta do PSE é avaliar, não é vacinar. Então, peça uma reunião antes com os pais, explique todo o processo e diga que, diante da avaliação da situação vacinal, a coordenação de imunobiológicos ou a coordenação de vacinação pode vir a vacinar o seu filho ou filha de acordo com a leitura ou da caderneta da criança ou da carteira de saúde do adolescente. Eu trouxe essa relação abaixo para lembrar que vacinação não é só HPV para adolescente, existem várias vacinações para o adolescente. Tá? Não é só HPV. HPV é importantíssimo, a gente está no março, muitas vezes março, mês alusivo à saúde da mulher, prevenção contra o HPV, mas lembrando, não é só HPV. E HPV é para meninos e meninas na faixa etária de 9 a 14 anos, não é só meninas. Tá? E, por isso, é necessário estar atento e alinhado com as campanhas de imunização voltadas à saúde de crianças e adolescentes. Os dois públicos, porque precisamos fortalecer a imunização de forma constante, coerente e completa. Para a gente fechar a primeira fala, gestores que estão nos ouvindo, profissionais de saúde, acadêmicos, primeiro, a gente tem que trabalhar planejamento conjunto, saúde e educação. Segundo, a execução também tem que ser planejada e conjunta. Terceiro, o registro tem que ser bem feito, com qualidade. Se você faz uma ação genial,
O registro tem que ser genial. Se o registro na ficha ele é correto, a digitação tem que acompanhar a mesma qualidade. Quando você faz a digitação correta, você envia os dados e depois vai monitorar os seus resultados no SIS-AB. A melhor estratégia de monitoramento de resultados do Programa de Saúde na Escola não é o PEC, porque não há relatório no PEC hoje que informe o número ou nome da escola que você abordou. O relatório de atividade coletiva no PEC, ele só diz tema, público, tipo de atividade, se utilizou cartão SUS ou não, mas não indicam a escola que recebeu a atividade. Essa informação você só tem no monitoramento do SIS-AB. No relatório, dentro do botão Saúde, dentro do campo Atividade Coletiva. Para monitorar é necessário criar os filtros adequados no SIS-AB. Então, muito obrigado.